Olá, estamos iniciando mais um argumento. Desta vez eu vou conversar com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, sobre um tema que está provocando muita polêmica há mais de 10 anos aqui no Congresso Nacional. Trata-se do chamado ato médico, cujo tema, o senador Cássio Cunha Lima, é o relator na Comissão de Educação. Senador, como é que o senhor, como relator, pretende se posicionar nessa polêmica que já dura 10 anos? Em primeiro lugar, deixar registrado que, como relator na Comissão de Educação, eu não posso fazer emendas que modifiquem o espírito da lei que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, já esteve na Câmara dos Deputados, já voltou para o Senado, 10 anos de discussão. O seu trabalho é de fazer uma consolidação. Tentar fazer uma consolidação, uma negociação onde todas as profissões se sentam protegidas no exercício de suas atividades. A rigor, essa denominação de ato médico, ao meu ver, foi um grande equívoco que causou muita desinformação. O que estamos discutindo nada mais é do que a regulamentação da profissão dos médicos, que é uma das profissões mais antigas da humanidade, se não a mais antiga, e que no Brasil, num país onde as profissões são regulamentadas, ainda não o foi. No texto original da Câmara, havia margem sim para interpretações dúbias sobre a competência dos médicos e a restrição de atividades de outros profissionais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, etc. Ao longo de todos esses anos, com argumentos, com negociação, se ajustou um texto onde, até onde pude estudar e tenho me debruçado seriamente sobre a matéria, não causará nenhum dano ao exercício profissional de qualquer outra categoria. O que se falar ao contrário disso, no meu entendimento, com todo respeito, é fruto de muita desinformação que ainda existe sobre a matéria. Quer dizer que o senhor acha que o texto atual, que foi concretizado num substitutivo apresentado pelo senador Valadares na CCJ, o senhor acha que ele está, em grande parte, contemplando as diversas nuances do problema? Sim, porque não apenas o trabalho do senador Valadares, mas também da senadora Lúcia Vânia, foi muito importante na construção de consensos. Tanto é que tem citações expressas na lei às demais atividades profissionais, ressalvando tudo aquilo que já está regulamentado. A lei não revoga as disposições em contrários. Existe, portanto, toda uma norma que define o papel do médico e que preserva de forma integral as atribuições, as competências, as características das demais profissões. Porque seria um contrassenso que o Congresso Nacional, depois de 10 anos, aprovasse qualquer lei que criasse obstáculo, que criasse óbice ao exercício da atividade de profissões que são tão importantes como o médico. O médico não é mais importante do enfermeiro, o enfermeiro não é mais importante do que o nutricionista não é mais importante que o psicólogo. Então, são todos iguais no sistema de saúde e devem trabalhar de forma compartilhada. Ou seja, o senhor acha que esse temor de algumas categorias de ficarem subordinadas hierarquicamente aos médicos não existe, não está presente nesse texto que o senhor está relatando? Não existe. Por exemplo, a interpretação equivocada que houve durante muito tempo, que para ser diretor de um hospital, para ser ministro da saúde, secretário de saúde, teria que ser obrigatoriamente médico. Não. Isso não existe. O texto não fala nisso. E, por exemplo, aplicar uma injeção? Também não há essa restrição. O enfermeiro vai poder continuar aplicando. Óbvio que sim. O nível de desinformação chegou a tamanho grau, né, e desse bom humor do brasileiro que, certa feita, muito recentemente, me perguntaram: para cortar o cabelo vai precisar de uma prescrição médica? Né? Claro que não. Então, teve uma série de mudanças no texto. Acho que já existe uma maturidade para a votação da matéria agora na Comissão da Educação. Depois iremos para a Comissão de Assuntos Sociais e, por fim, para o plenário. Poderemos ter aí um outro pequeno ajuste de redação, que não é possível, mas com um acordo poderíamos construir isso. E acredito que aquilo que é a principal preocupação quanto à restrição da atividade de outras na área de saúde, isso não existe, porque o texto prevê uma série de exceções e tem um artigo que, no meu entendimento, ele é definitivo,
que foi criado inicialmente para os odontólogos, e os odontólogos estão completamente fora dessa discussão, que usando os critérios que foram aplicados para a odontologia, se fez em relação a todas essas outras profissões que eu não vou mencionar novamente. Claro. Ou seja, então vai prevalecer que a formulação de diagnóstico nosológico é exclusividade dos médicos. E os diagnósticos funcionais, psicológicos, nutricionais, avaliação comportamental, sensorial, de capacidade mental, isso tudo poderá ser praticado pelas outras profissões. Exatamente. Eu conversei, por exemplo, na Paraíba, que é o estado que eu aqui represento com muita honra, com representantes da psicologia. O presidente da Confederação Nacional esteve na audiência pública realizada na Comissão de Educação. E tem um dispositivo claríssimo quanto à preservação da possibilidade do diagnóstico psicológico, neurológico do paciente. Então, ao longo do tempo, construiu-se uma série de regulamentações que excetuam essas situações para dar garantia. Inclusive, foi ponto de crítica. Não, mas é muito estranho que numa regulamentação de uma profissão de médico, outras profissões tenham que ser citadas. No texto original, que era muito curto, 4 ou 5 artigos, não tinha nenhuma menção às outras profissões. As outras profissões passaram a ser citadas ao longo das negociações exatamente para salvaguardar as suas atividades, porque havia uma insegurança muito grande. Eu posso assegurar, eu não sou médico, não sou enfermeiro, nem fisioterapeuta, eu sou advogado. Não há no texto nada, absolutamente nada, que possa ser utilizado minimamente para restringir a atividade profissional dos que hoje estão. Existe um ponto, que aí nós vamos ter que discutir, a questão da acupuntura. Sim. A acupuntura hoje, ela não está devidamente clara, porque temos vários técnicos de enfermagem, às vezes, que se formam em acupuntura, fisioterapeutas e outros profissionais, e não apenas médicos. Sim. E essa precisa de uma regulamentação, porque é uma atividade ainda não regulamentada. E a solução seria uma regulamentação específica para o acupunturista. No demais, não haverá, garanto, qualquer modificação no que acontece hoje na vida real dos profissionais de saúde, sejam nos grandes centros, sejam nas cidades mais remotas do Brasil, onde de fato não existe médico. Você tem um estado como a Paraíba, onde 85% dos médicos estão concentrados na capital João Pessoa e em Campina Grande. E os outros 15% espalhados em cidades como Patos, Souza, Cajazeiras. Nas pequenas cidades, Parari, Cochichola, São João do Cariri, você encontrar um médico é uma raridade e, via de regra, não encontra. E as equipes do PSF terminam sendo comandadas de prática por um enfermeiro. Mas não é neste projeto de lei que nós vamos resolver essa questão. Aí diz respeito às questões do SUS, diz respeito às questões... Como interiorizar a medicina. Como interiorizar, que não é nessa lei que nós vamos resolver essa questão. Os problemas de plano de saúde, por exemplo, também não é nessa lei que os problemas dos desafios do plano de saúde estarão sendo encarados e resolvidos nessa questão. Termina-se misturando temas diversos aos que estão sendo discutidos e objeto da lei. E o senhor está otimista quanto aos prazos? O senhor acha que ainda este ano esse assunto vai estar resolvido, pelo menos aqui no âmbito do Senado Federal? Olha, eu vou aguardar a contribuição por escrito ou mesmo presencial que algumas outras categorias queiram fazer. Eu me comprometi a isso durante a audiência pública e, recebido esse material, nós vamos produzir o relatório e pedir pauta de votação na Comissão de Educação, para que o projeto siga, então, para a derradeira comissão e chegue finalmente, depois de 10 anos de discussão, no Senado da República. Lembrando que o texto de hoje já é bastante diferente do texto original que causou toda essa insegurança, essa incerteza às demais profissões de saúde no Brasil. Pois o senhor já fica convidado para mais adiante voltar para a gente fechar esse assunto, que é um assunto que interessa a muita gente e não só aos diretamente interessados, interessa a toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, senador. Eu que agradeço, muito obrigado. Vocês acabam de assistir uma entrevista que eu, Armando Hollenberg, fiz aqui no Argumento com o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. O tema da nossa conversa foi o ato médico. Aqueles que quiserem apresentar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo acessando o nosso portal na internet www.senado.gov.br ou
via telefone, ligando para o Alô Senado, 0800 61 2211. Até um próximo argumento.